matrizes, tá? Quando a gente vai trabalhar, quando a gente está trabalhando com matrizes, vocês já viram lá em geometria analítica e álgebra linear que isso pode ser um trabalho bem chatinho, né? Porque tem que somar, multiplicar e tal, né? Então, se eu tô com Octave, eu posso fazer isso de forma mais, sei lá, mais rápida, né? Porque o Octave, né, ele foi feito para trabalhar com matrizes, né? Esses códigos, né, o Octave, o MATLAB, eles foram feitos para trabalhar basicamente com matrizes. Vou só limpar a minha tela. As variáveis, agora eu limpei a tela. Então, eu vou criar uma matriz aqui, tirar da minha cabeça, 5, 2, menos 1, 5, 6, menos 8, menos 0,56, 8 e, sei lá, o número π. Criei essa matriz A. Tá ali. Vou pegar a matriz B. Matriz B, eu vou botar, sei lá, 5 menos 9, 1, menos 5, 8, 0. Vou botar o número π, o número de Euler e 1. Ali. Ok. Tem essas matrizes. Quanto é que é a soma? A soma é simples. A mais B. Fiz a soma. Né? Então, eu vou fazer a subtração. A menos B. Olha só que simples. Agora, se eu for fazer 2 vezes A menos B dividido por 5. O que ele fez aqui? Ele multiplicou todos os elementos da matriz A por 2 e dividiu todos os elementos da matriz B por 5. Olha só que revolucionário. E fez a conta. Como é que eu faço a multiplicação de matriz? Bom, aqui tem aquela situação que a gente viu lá na geometria analítica e álgebra linear. A multiplicação de matriz ela tem que poder ocorrer, né? Ou seja, tem que haver equivalência de número de linhas com colunas. Nesse caso aqui, é tudo ok. Né? Então, se eu faço A vezes B, ele fez a multiplicação de matriz. Se eu fizer B vezes A, será que vai dar o mesmo resultado? Não, né? Ó, A vezes B é uma coisa, B vezes A é outra. Será que está certo? Está certo, né? Por quê? Porque a gente viu lá na geometria analítica e álgebra linear que a multiplicação de matriz ela não é comutativa, ou seja, A vezes B não é B vezes A. Né? Por exemplo, vou pegar aqui vou pegar uma matriz C. Né? Se eu pegar a matriz C, 5 menos 1 e 2, por exemplo. Está aqui. Se eu fizer A vezes C, ela vai fazer. Por quê? Porque eu tenho equivalência, né? Eu tenho 3 linhas. O A, né? O A tem 3 linhas por 3 colunas. O C tem 3 linhas por uma coluna. Então, essa é o mesmo número de colunas aqui, tem que ser o mesmo número de linhas aqui. Então, isso implica que é possível fazer a multiplicação A vezes C. Ou B vezes C. Mas será que eu posso fazer C vezes B? Não, não pode. Por quê? Porque aquilo que eu disse, o C é 3 por 1. Né? Se eu for multiplicar com A ou com B, elas são 3 por 3. Então, o número de colunas aqui não corresponde ao mesmo número de linhas. O meu número de colunas em C não corresponde ao número de linhas em B. Então, então já não podemos fazer essa operação. Né? Isso aí a gente viu lá em geometria analítica e álgebra linear. Certo? Bom.
algumas operações básicas com matrizes. Por aí, às vezes, vocês precisam usar trabalhar com matrizes em outras disciplinas por aí, então, né, sempre fica a dica, né, usar o Octave, um software que trabalhe com matrizes. Né? Outra operação básica com matriz é o determinante. Deixa eu ver. Tá, vou fazer um crânio. Então, outra operação básica com matrizes é o determinante. Então, vamos olhar para o determinante. Né? Lá da geometria analítica álgebra linear, a gente trabalhou determinante lá, né? E a gente lembra que isso não era uma coisa tão simples. Né? Por exemplo, eu vou criar uma matriz qualquer. Vou pegar uma matriz... Quando eu escrevo RAND, né, eu queria dizer assim, é uma matriz randômica 5x5. Eu criei uma matriz aleatória, tá? Eu criei a matriz. Em vez de eu digitar uma matriz 5x5, em vez de eu criar 25 números, eu pedi pro Octave criar uma matriz randômica para mim, 5x5. Ele criou a matriz randômica. Então, como é que eu vou calcular o determinante da matriz A? Muito simples. Det de A. Eu vou criar uma matriz B. Né? Matriz B, faço RAND de 5x5. Né? Matriz B. Posso somar A com B. Tá aqui. Somei A com B. Então, se eu for fazer aqui o determinante de A mais B, quanto é que vai dar? 0,058. Tá. Se eu fizer o determinante de A mais o determinante de B, será assim, separadinho, será que vai dar a mesma coisa? Só por questão de nós treinarmos aqui o determinante. Não, né? Então, né, o que o PowerPoint ali estava perguntando, o exercício que o PowerPoint estava propondo, o PowerPoint estava perguntando se isso aqui é verdade, né? Vou fazer uma coisa. Ele estava perguntando se aquela igualdade é verdadeira. Vamos fazer o seguinte. Então, o problema ele estava perguntando se essa igualdade é verdadeira, né? Então, tá. Beleza, então, vamos ver o seguinte. Eu vou pegar as saídas do Octave, né? Então, lá no Octave, eu digitei uma matriz randômica A. Vocês podem fazer esse exercício em casa, claro que toda vez que vocês tiverem uma matriz randômica, ela vai ser uma outra matriz, né? Ela não vai ser igual. Essa minha RAND aqui é nesse momento, nesse instante. Certamente a semente geradora de número aleatório deve ser o relógio, né? O instante. Esse instante, né? Não vai voltar. Pegar uma matriz B. Então, só para treinar, né? Porque aqui não tem muito. Bota aqui. Tá? E aí, qual era o objetivo do problema, né? O problema que ele está perguntando para verificar se essa igualdade é verdadeira. Essa igualdade é verdadeira ou falsa? Bom, o que nós fizemos? Para verificar se a igualdade é verdadeira ou falsa, eu calculei, primeiro, o determinante de A e B. O determinante de A e B, ó, deu tanto. Agora, quando eu fiz separado
o determinante de A mais o determinante de B, quando eu fiz separado o determinante de A mais o determinante de B, eu encontrei outro valor. Só. Semestre passado teve um feriado e eu pedi para os alunos fazerem um exercício para verificar se det de A mais B é igual a det de A mais det de B. Simplesmente criar uma matriz, né? Eu tinha dado as matrizes, né? E aí eu pedia para comparar. Olha só. Será que a gente pode afirmar que o determinante de A mais B é igual ao determinante de A mais determinante de B? Não, né? Ó, quanto deu aqui? 0,05. Quanto deu aqui? 0,42. Então, o exemplo mostra que essa igualdade aqui é falsa, né? Então, segundo o exemplo, vou inserir uma caixa de texto aqui. Né? Então, segundo o exemplo no Octave, é possível afirmar que a igualdade é falsa. Tá? Igualdade, vou botar aqui det de A mais B igual a det de A mais det de B é falsa. Falsa. E a gente pode fazer isso a gente pode dizer isso com todas as palavras, né, bem grandes e garrafais. É falsa porque nós trabalhamos com um exemplo. Se falha para um, falha para todo mundo. Agora, se fosse verdade, bom, aí nós teríamos que provar para todos. Todas as matrizes possíveis e impossíveis. Né? Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Né? Por isso que a matemática funciona, né? Porque se a gente fala sempre quando você tem um teorema, né, você sabe que aquele teorema foi feito para todas as possibilidades possíveis, né? Todas as possibilidades possíveis. Se uma não dá para todos. Ou seja, é falso. Então, a igualdade, ela é falsa. E a gente usou o Octave, né? Exercitou alguns comandos do Octave para fazer essa verificação. Tá. Bom, vamos começar a olhar para a atividade do pré-aula, né? No pré-aula eu tinha deixado, e até lá no pré-aula eu já deixei uma espécie de algoritmozinho, né? Com a resolução. Então, pelo método de Cramer. O método de Cramer, ele é um método bem famoso. Talvez tenha sido o primeiro método que vocês estudaram, né, no ensino médio para resolver problemas de sistemas lineares. Eu sei que alguns professores resolvem ainda com o método de Cramer, mas geralmente 2x2, tá? Porque ninguém vai fazer método de Cramer para um sistema 10x10, porque ninguém é maluco. Mas 2x2 até vale, né? 2x2 até vale um método de Cramer. Já 3x3 eu já nem recomendo. Já não recomendo nem 2x2, mas tudo bem. Porque o método de Cramer ele é muito trabalhoso. Porque você tem que calcular determinantes. Né? Você vai lá e calcula o determinante da matriz A. Então, o determinante 2x2 é fácil. Né? 2x2 é fácil. O problema é quando é